Olá, estamos com o podcast Papo de Biomédico. Vamos falar sobre Alzheimer, que vai ser o tema do nosso podcast e também é o tema do nosso projeto. A nossa problemática é a falta de conhecimento por parte das pessoas em relação à doença. E estamos com uma convidada muito especial, que é a Maraci Rocha. Ela enfrenta essa doença, né? Porque a mãe dela é portadora dela. E ela também tem vários lives, várias coisas no Instagram. E também que ela dá várias dicas de como enfrentar a doença e como ser mais leve. Então, Maraci, você poderia falar pra gente? Olá, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer, né? Não sei se vai ser bom dia, se vai ser boa tarde, se vai ser boa noite, mas sempre que a gente começa um dia, a gente espera que seja bom, né? Eu agradeço o convite, conheci Yasmin através da internet, que tem sido um foco, né? De encontros, de pessoas que querem realmente conhecer um pouco mais sobre essa doença que tem acometido milhares de pessoas, não só no Brasil, como no mundo, né? E eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né? por esse projeto e pelo esse desejo de vocês tentarem ajudar as pessoas, conscientizarem as pessoas sobre o mal que afeta milhares de pessoas, né? E quando nós falamos sobre a doença de Alzheimer, nós pensamos que é algo que é uma doença só do esquecimento. Então, por falta de informação, por falta de políticas de ensino, e em função do envelhecimento, muitas pessoas elas acabam achando normal o esquecimento, a repetição, a perda de noção, palavras fora de hora, comportamentos meio que inapropriados. E com o tempo, com o conhecimento, nós vamos vendo que a doença de Alzheimer ela é muito mais do que isso, né? Ela é uma doença que é degenerativa, ela descaracteriza a pessoa e, enfim, é uma doença que não é só do paciente, é uma doença de toda a família. E eu sou Maraci Rocha, eu sou jornalista, tenho 55 anos, sou personal style também e cuido da minha mãe, Maria Amélia, que tem 88 anos e teve o diagnóstico há 9 meses. A gente é um grupo, só para contextualizar melhor, a gente é um grupo de alunos de biomedicina do segundo período que está realizando esse trabalho com o intuito de educar as pessoas em saúde e o tema escolhido foi o Alzheimer. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Maraci, é como foi feito o diagnóstico da doença? Como você descobriu que a sua mãe era portadora do Alzheimer? Então, Yasmin, na realidade, é sempre bem complicado você conseguir um diagnóstico no tempo real da doença, né? Normalmente acontece alguma coisa que te leva a você procurar um médico e descobrir a doença. Por que eu te falo isso? Porque, pessoalmente falando sobre o meu caso, a minha mãe fez 88 anos. Então, e o diagnóstico ele foi dado no meio da pandemia. Então, tinha muitas situações que podiam ser agravantes ou conflitantes, porque, na realidade, nós estávamos há mais de um ano confinados, né, sem sair, porque São Paulo é uma cidade gigantesca, com pessoas que têm vidas diferentes, então você tinha o medo da exposição. E a minha mãe, em 2018, havia tido um episódio de um surto, né? Algo assim, ela, por uns 5 minutos, ela esqueceu onde ela estava, ela confundiu coisas, e nós tiramos ela do local onde ela estava, e depois nós fomos no hospital e eles tinham avaliado como infecção urinária, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a infecção urinária no idoso, ela dá confusão mental, né? Ele perde referencial, ele não sabe direito onde ele está. E, por um lado, isso nos tranquilizou, porque era apenas uma infecção urinária, embora seja complicado no idoso, nós tratamos essa infecção. E essa infecção, nós levamos ela num clínico geral, e o clínico geral pediu, sim, uma tomografia, porque eu falei, em função da idade, né, é importante ter uma tomografia, porque, apesar disso, minha mãe vinha, assim, com alguns processos de repetição,
e a gente ficou com um pouco de medo disso. E ele fez a tomografia. Queria deixar claro que a tomografia não é um exame que dá o diagnóstico do Alzheimer, tá? Ele é um exame complementar, para ver se a pessoa não tem câncer, se ela não tem um tumor, e também para ver como é que está o cérebro. É claro que ele mostra a condição do cérebro, que o cérebro tem sinapses, né, tem conexões, mas normalmente o cérebro do idoso ele já é menor, ele já é mais atrofiadinho, né, porque ele vai perdendo conexões. É claro que quando o Alzheimer está avançado, e a doença já está instalada, você consegue ver, não sou médica, mas você consegue ver numa tomografia uma condição bem piorada do cérebro. Bom, enfim, minha mãe teve outro episódio de infecção urinária. O clínico geral dizia que não era Alzheimer nem nada, porque minha mãe é uma mulher muito inteligente, é uma mulher muito articulada, é uma pessoa assim, que sempre cuidou bem dela mesma, da vida dela. Então, até antes da pandemia, minha mãe com 85 anos para 86, ia ao banco, nós somos testemunhas de Jeová, então nós fazíamos o trabalho de pregação, a minha mãe revirava o braço sozinha, quando eu acordava ela já tinha saído para fazer as coisas dela, né? Então, quando uma pessoa ela tem uma boa reserva cognitiva, ela tem bom nível cultural, ela consegue driblar as sacanagens da doença, né? Então, o que eu digo sacanagem da doença? Você esquece uma palavra, a pessoa consegue um sinônimo para aquilo, né? Então, a pessoa consegue lembrar muitas coisas, consegue se mostrar ativa, ela também sempre foi muito falante. Então, passamos por um outro episódio e tomamos de novo todos os medicamentos, tal. Passamos um bom tempo, quase 10 meses da pandemia, bem assim, né? Confinados, com algumas perdas, que todo mundo ficou meio desorientado, com muito medo, essas coisas todas. Mas a minha mãe não tinha tido mais nenhum surto, mais nada. E a gente desconfiava de algumas coisas. Meu irmão dizia assim: ah, mas idoso é assim mesmo, ela está envelhecendo, ela vai pegar mais no teu pé do que antes, ela vai teimar como antes, ela vai dizer que o branco é preto, e você acaba levando a vida assim, achando que isso é normal. Foi quando, numa das vezes que eu estava aqui em cima, que minha casa são de 2 andares, eu ouvi um grito e minha mãe estava tendo uma convulsão, né? Porque o organismo da minha mãe, quando ele tem alguma infecção, ele metaboliza e ela entra em convulsão. Aí eu pensei que ela estivesse morrendo, que eu nunca tinha visto aquilo, com o olho virado, aquelas coisas. Eu e meu marido corremos para o hospital fica 15 minutos daqui, ela já estava voltando, sem consciência do que tinha acontecido, e de novo foi dito que infecção urinária. Eu falei, meu Deus! Então, infecção urinária de repetição, que é uma coisa que acomete muito a mulher, e principalmente a idosa, né? E aí fizemos todo de novo, tratamento de novo, e muita água, e Crambel, e tal, e tal. Foi quando minha mãe voltou para casa meio bolada. Minha mãe tem um bom convênio, mas eu resolvi entrar em contato com uma pessoa que tinha um médico, uma geriatra particular. E eu conversando com ela, eu pedi que ela viesse aqui em casa, fazer uma consulta particular, que eu não queria tirar minha mãe de casa. E aí a doutora Silvia Takahashi, ela veio aqui em casa, conversou com a minha mãe, conversou comigo, fez várias perguntas, não fez o exame formal, que se vocês forem conversar com um geriatra, né, nesse trabalho de vocês, vocês vão ver como que é feito o exame, né? Se quiser, depois até mando para vocês como é feito o exame. Então, eles usam de várias coisas, de várias perguntas, pede para desenhar o relógio, pede para desenhar o triângulo, falam 3 palavras, pede para repetir no fim da sessão. Então, é um exame pontual, né? E quando nós saímos, na hora de nos despedirmos, né, da médica, eu fui levá-la até a porta e eu tinha muito medo desse diagnóstico, muito medo mesmo. Quando tinha matéria sobre o Alzheimer, eu tirava do canal, quando tinha alguma coisa para ler sobre isso, eu fugia, porque eu não queria ver nenhum sinal do Alzheimer instalado na minha mãe, entende? E eu nem entendia direito o que era o Alzheimer, mas mesmo assim eu fugia. Eu tenho um problema muito grande com questão de doenças, eu consigo ajudar outras pessoas, mas quando são pessoas da minha família, para mim é algo muito pesado. Eu cuidei da minha irmã, que faleceu, vai fazer 19 anos com câncer de mama e com metástase no intestino e no pulmão. Eu cuidei do meu pai, eu voltei de um trabalho missionário como testemunha de Jeová no Amazonas, junto do meu marido, para cuidar do meu pai, que tinha
tinha tido o 5º infarto, faleceu no 5º infarto. Então, para mim era muito pesado, mas a minha mãe não podia acontecer nada com a minha mãe, porque minha mãe era a Mulher Maravilha para mim, a minha mãe era a mulher que se virava, minha mãe era a mulher que não tinha nenhum problema, ela entrou como funcionária pública com 50 anos, em sétimo lugar, ela voltou a estudar depois de idosa, minha mãe tinha perdido já 3 filhos, então minha mãe era assim, podia acontecer tudo, né? Mas com a mãe da gente, né? Então eu não queria acreditar que fosse. E quando eu levei a médica até o portão, eu perguntei para ela assim, doutora, é Alzheimer? E ela disse, é Alzheimer. E aí eu fiquei muito bolada, sabe? Orei bastante a Jeová, me pedindo forças. E ela disse, mas calma, Maraci, é só um nome para uma doença. E a partir de agora você não está mais sozinha. Nós vamos cuidar primeiro da parte clínica, ver se ela não tem nenhum outro problema, porque minha mãe tem arritmia, minha mãe tinha pressão alta, e se você tiver falta de vitamina B12, ou se você tiver sífilis, você pode ter esquecimento, né? Mas são esquecimentos reversíveis. Então, antes de qualquer coisa, precisava ver como que ela estava clinicamente. E a médica pediu todos os exames para cuidar dela clinicamente, e para depois tentarmos entrar com algum medicamento que pudesse lentificar o progresso da doença, porque a doença não tem cura, ela avança. E é claro que ela pode avançar mais rapidamente em alguns casos, menos rapidamente em outros casos, às vezes com mais estímulo demora mais, às vezes mesmo com estímulo avança. É uma caixinha de surpresa. Existem várias nuances nisso tudo. E com isso a gente começou a fazer todos os exames e minha mãe não tinha nenhuma outra coisa, assim, neurologicamente falando, que não fosse o Alzheimer. E depois de uns 4, 5 meses, ela teve outro surto, que os médicos diziam que não era convulsão. Eu tive a frieza de filmar, mostrei para eles, ficamos quase a noite toda no hospital para ela ser medicada. Quando nós saímos de lá, ela convulsionou no hospital, foi aí que eles viram que minha mãe tem essa questão de convulsionar. Minha mãe ficou internada 5 dias, nós 3, eu, ela e meu marido, para ela poder fazer a reposição de sódio, que ela tinha falta de sódio, para ela fazer todos os exames e para ela poder acabar com a infecção urinária e tomar remédios anticonvulsivos, porque ela acaba convulsionando. E a gente, desde então, que foi em maio, né, nós estamos assim cuidando dela da melhor maneira possível. Quem vê os vídeos sabe, minha mãe faz tricô, minha mãe faz crochê, minha mãe acompanha as reuniões das Testemunhas de Jeová pelo Zoom, minha mãe escreve. Tem perdas, sim, eu percebo as perdas, porque só quem convive percebe as perdas. Você percebe um pouco de descaracterização, você percebe assim que a pessoa não sabe direito que dia é hoje, a pessoa não sabe direito quantos anos tem, a pessoa repete o que já te disse há pouco, e é uma bomba, é assim, é complicado. Por causa da pandemia, esse diagnóstico, essa dor, ela foi assim, sendo como que fragmentada, né? Assim, não foi assim, bum, mas foi assim, fragmentada porque a gente já estava meio bolado com não poder sair de casa, que dia hoje, nem sei quem é, nem sei como eu sou. Então, foi difícil, tem sido difícil, mas a gente tem, assim, vivido, como diz a Bíblia, um dia por vez. Eu entendo o porquê que o ser humano envelhece, adoece e morre. Eu acredito que isso é herança genética. Nós herdamos de Adão e Eva, acredito no pecado herdado. E acredito que muito em breve, por meio do reino de Deus, né, que tem o Jesus como rei, a minha mãe vai voltar a ficar bem, os idosos vão voltar a ficar jovens, os mortos vão voltar a viver,
e o amor pela minha mãe, pela vida, pelas pessoas e a adoração que eu tenho a Jeová é o que me move a continuar. Muito obrigada, Moacir. Foi realmente lindo te ouvir falar sobre isso. Emocionante. Foi mesmo. Eu fiquei até emocionada aqui. Emocionante. Eu queria te fazer uma pergunta. Você disse que o diagnóstico ele foi por agora, né? Tem apenas 9 meses, e que ela tinha essas convulsões. Ela ainda tem esse quadro de convulsões? Então, graças a Jeová, desde maio, ela não tem esse quadro. Ela teve 2 quadros de convulsões antes de ser internada, e a gente descobria, os médicos descobrirem que o organismo dela, quando tem alguma infecção, seja urinária ou por falta de sódio, alguma coisa assim, ele entra em colapso, ele convulsiona. Então, o que o médico fez? O médico entrou com Idantal, que é um anticonvulsivo, juntamente com a lamotrigina, que também ajuda, né, para tentar eliminar essa possibilidade. Então, conforme a gente foi dando o Idantal e a dose foi aumentando do lamotrigina, foi diminuindo a dose do Idantal até ter a dose máxima do lamotrigina, né, que ela mantém até hoje, ela mantém a lamotrigina pela manhã, numa dose menor, à noite, numa dose maior, e nós conseguimos tirar o Idantal, né? Aí, para que ela também não tenha essa questão da... Quer dizer, não é que ela não tenha, mas para que proteja ela dessa questão da infecção urinária, nós damos bastante água. É muito difícil o idoso tomar água, porque ele não sente sede, né? E ele tem muito menos água, ele tem só 40% de água no organismo, nós temos 70%. Então, na realidade, e a gente dá cranberry, porque ajuda bastante, e eu fico o tempo inteiro para ela, mãe, água, ela fica louca comigo, né? Brava mesmo, porque ela acha que já tomou água suficiente, que ela não tomou, né? E uma preocupação também muito grande é com a higiene. Por quê? Porque muitas vezes a infecção urinária ela vem da questão de higiene. Por quê? Porque quando o idoso ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô, tal, muitas vezes ele se limpa errado, ou ele permite, né, que infelizmente as fezes ela acaba, né, infectando o canal da urina da mulher. Então isso causa uma infecção urinária grave. Eu acredito que pelos cuidados que a gente tinha com a minha mãe, que a gente teve de sempre dar uma água, tenha acontecido isso, porque depois disso tudo, eu observei algumas vezes a minha mãe no banheiro e eu cheguei a falar, não, mãe, não é por aí, não é assim, não é de frente para trás, entende? Então, isso acontece, porque a minha mãe não usa, a minha mãe não é acamada, então, às vezes, acontece isso, né? E a gente consegue, então, na verdade, desde então eu acompanho minha mãe consegue tomar banho sozinha tudo, mas eu acompanho o banho dela, né, e eu acompanho algumas vezes de longe a ida dela ao banheiro, mas a gente tem sempre aqueles famosos, né, lencinhos, né, que eu falo, mãe, se fez cocô tem que limpar, né, tem que passar o lencinho umedecido, tal. É claro que você não vai conseguir ficar 24 horas com uma pessoa que ainda tem bastante autonomia, né? Então, o que eu posso te dizer? Ela não teve mais esse quadro, nós oramos muito para que não tenha. Agora, semana que vem, nós vamos fazer exames de novo, né? Mas a médica dela, a geriatra dela, entrou com um tratamento preventivo. Então, minha mãe toma um remédio que chama Urvaxon, tá? Que ele é um remédio para tratar de trato urinário. É um remédio que fortalece o sistema imunológico, e ela também toma uma macrodantina, que é um antibiótico preventivo, toda a noite, né? Junto com essa medicação. Minha mãe usa um adesivo de rivastigmina, né? Chamado comercialmente como Exolon. Esse adesivo ela coloca nas costas, é um adesivo de 24 em 24 horas, para a gente tentar lentificar a evolução do Alzheimer, né? Aí, graças a Jeová, quem faz isso todas as manhãs é meu marido. Ele coloca o adesivo, ele coloca as meias elásticas também na perna dela, né? Porque ela tem uma obstrução venosa que deixa o pé um pouco inchado. E
ela tem bastante cuidado, sabe? Ela tem uma fisioterapeuta também, e nós não podemos dizer assim, ó, que ela não vai vir nunca a convulsionar mais. Não existe essa garantia. Nem que ela não vá ter mais infecção urinária. Não existe essa garantia. Com todos os cuidados que você tem, entende? Um pouco tem a ver com a nossa formação. A mulher tem o órgão genital embutido, que é diferente do homem, então é muito mais difícil, né? De ser bem higienizado, de respirar melhor, porque você também, ela usa uma calcinha fralda, de vez em quando eu não deixo com a calcinha fralda, eu deixo com a calcinha normal, porque eu quero ver a perda de urina que ela tem. Na calcinha fralda, ela já consegue absorver, né? Então, nós não temos a garantia de que ela não vá mais convulsionar, não existe isso. Nós não temos a garantia de que ela não vá mais ter infecção urinária ou nenhum outro quadro, até porque ela também já tem 88 anos, né? Mas a gente tenta cercar, assim, de toda maneira, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que está ao nosso alcance, a gente tenta fazer para minimizar as possibilidades, mas não depende de nós. Oi, Maraci? Oi, Eu Ana. queria saber como que foi para ela a adaptação no início da descoberta. Ela conseguiu entender o que é um Alzheimer? Ela conseguiu aceitar isso? É Marília, né? É Marília? Isso, Marília. É. Então, Marília, a única pessoa que não sabe que minha mãe tem Alzheimer é a minha mãe. Entende? E não existe necessidade nenhuma de que ela saiba, né? Por quê? Porque minha mãe já tem 88 anos, ela, quando ouve alguém falar assim, ai, fulano tem Alzheimer, ela fala, Deus me livre, né? E não tem necessidade dela saber, só vai fazer ela sofrer, só vai fazer ela se achar incapaz, só vai fazer com que ela tenha um quadro de depressão, embora ela tome antidepressivo, né? E ela não precisa saber o que ela tem, sabe? Para que ela seja bem cuidada, para que ela entenda. Quando nós falamos alguma coisa, por exemplo, do adesivo, mãe, é para melhorar a sua memória, né? E é mesmo, né? É mesmo. E então a maioria dos pacientes que têm, eles não sabem que tem. Por quê? Porque muitas vezes eles nem entendem o que é, porque eles já não têm mais a cognição. Porque quando você tem um diagnóstico do Alzheimer, normalmente o Alzheimer já está instalado lá uns 5, 6, até 10 anos. Mas a pessoa não sabe. Só sabe quando acontece algum episódio de perda. No meu caso, foi uma infecção urinária. No caso de outro, pode ser por um esquecimento. Mas é difícil você falar assim, eu descobri. Embora vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar um grupo de pessoas que têm Alzheimer precoce. Eu conheço algumas que têm Alzheimer com 60 anos, 50 e poucos anos, e essas pessoas têm consciência de que têm, porque tem bastante cognição, e conseguem correr atrás, né? De tentar melhorar com alimentação, com exercício físico, com uma série de coisas, né? Então, eu não sei se minha mãe sente ou as perdas que às vezes ela tem, porque diz que o idoso ele vai percebendo, né? Mas talvez ela possa atribuir isso também à idade, né? A idade de perder algumas coisas. E então não sei direito te dizer, né? Como que é na cabeça dela, mas nós achamos importante que outras pessoas saibam, como assim vizinhos, né? Parentes, mas ela não precisa saber o que ela tem. Maraci, Eu acho que no caso da sua mãe, por ela já ter uma idade avançada mesmo, é bom que ela não saiba, né? Porque aí é até mais fácil convencer ela a fazer certas coisas, porque talvez se ela soubesse, ela aceitaria, se rejeitaria, Na realidade, possivelmente. a maioria deles que tem muita idade, eles não gostam, eles não aceitam fazer um monte de coisa, você tem que negociar o tempo inteiro. Uhum. Entende? Porque eles querem ir para... Assim, não é o caso da minha mãe, né? Porque minha mãe ainda está num outro estágio.
mas a maioria deles, eles perdem o eles começam a chamar a filha de mãe, porque a mãe é que cuida, então eles têm um referencial, né, de mãe. Eles querem sempre voltar para casa, porque eles acham que aqui eles não estão na casa deles, e a casa deles é a casa de infância, o que eles têm, o que eles lembram, né? Porque eles têm muita perda de memória recente. Então, aí eles começam a lembrar de coisas antigas, né? De muita coisa antiga. Então, muitos deles querem fazer isso. Aí, o que acontece? O problema do Alzheimer é que a pessoa ela começa a esquecer como fazer as coisas, né? Então, é assim, é muito complicado, porque, assim, se fosse só uma doença do esquecimento, você fala, bom, tudo bem, ela, né? Tem gente que sofre de amnésia, tem gente, né? Tem a Dory, né? Continue a nadar, né? Mas o que acontece? É triste porque, assim, imagine você não saber como engolir mais. Imagine você não saber como respirar. Imagine como você não saber que força que você tem que fazer para fazer cocô, né? Você nem saber que você está com vontade de fazer cocô, porque você não Eles recebe, parecem não que entende esse voltam a ser comando. bebê, né? Você não entende mais esse comando, entende? Então, na realidade, eu vejo, né, por aquilo que eu acompanho, que é muito difícil. É claro que assim, a gente sempre sonha, né? Eu desejo que minha mãe não... Como minha mãe já tem bastante idade, né? É claro que você não quer perder a sua mãe, mas assim, se eu pudesse desejar algo, né, nesse sistema, porque no outro sistema, como eu sou testemunha de Jeová, acredito que o mundo vai ser limpado, vai ser limpo de toda essa doença, essa tristeza, e vai ser renovado. Mas enquanto isso não acontecer, é claro que eu desejo que a minha mãe não progrida, né, para essas situações. Porque a gente tem muito medo de não dar conta, sabe? A gente tem muito medo do que vai acontecer, a gente tem muito medo do amanhã. E o cuidador, ele é muito solitário, sabe? Porque por mais que eu possa dizer para você como é diferente, sabe? É diferente porque você tem muito medo, ao mesmo tempo você tem culpa, depois você tem raiva, sabe? Aí você chora, 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 aí você ora, 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 aí Jeová vem e te melhora, né? Te ajuda. Aí você toca o barco de novo, né? E existe muito preconceito em relação a isso, porque sempre você se refere à questão assim, do idoso demenciado, né? Então, é uma perda cognitiva diferente das outras, porque nós estamos falando do Alzheimer, mas tem outros tipos de demência, a frontotemporal, a vascular, né? Tem o mal de Parkinson, tem várias outras coisas, né? Que existe. Mas, assim, para quem está entrando agora, assim, e a gente quer conhecer tudo, o medo, o conhecimento, ele te liberta, sabe? Ele te ajuda. Mas você convive com medo, e o medo te aprisiona, né? O medo te paralisa. Então, você tem que tentar, assim, um equilíbrio nisso tudo, né? E como ter um equilíbrio nisso tudo? Você tem a pandemia que você não pode sair de casa. Você não pode receber parentes. Eu não tenho muitos parentes. Eu não tenho, né? Então, assim, eu não tenho filhos. Eu não tenho muito com quem dividir. Eu tenho meu irmão, que é homem, que é uma pessoa super legal, mas tem um trabalho de risco. Ele não entra aqui, ele vê minha mãe pelo portão, ou na garagem, agora que tá, minha mãe tomou a terceira dose, todos nós a segunda dose, mas pela garagem, sem entrar, porque ele vai trazendo um macarrão que ela gosta de domingo, né? E assim, a tua vida paralisa, porque, por exemplo, porque por causa do colesterol, que eu sou filha de cardíaco, né? Meu colesterol era 300. Então, meu organismo produz colesterol por hereditariedade. Então, o que acontece? Eu fazia todo dia 6 horas da manhã natação, depois a hidroginástica, a caminhada, o alongamento, tomava minhas 2 horas de sol, vinha para casa, pregava,
ia de casa em casa, dirigia estudo bíblico, que eu dirigi estudo bíblico na língua espanhola, que eu estava testemunha de Jeová da língua espanhola, minha mãe é da língua portuguesa, e pregava, né, nesse outro idioma e também no idioma do português. A minha mãe já tinha saído, já tinha feito o almoço, já tinha comprado algumas coisas, e de tarde ela ficava vendo a Sônia Abrão, ia dirigir estudo, voltava para casa. Então, quer dizer, tudo isso mudou, né? Tudo isso mudou. E como eu tenho, né? Que isso é a matéria para uma outra oportunidade. Como eu tenho TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, embora as pessoas não fechem o diagnóstico, mas a hiperatividade ela é bem patente, bem latente em mim e me cria muitos problemas, né? Por ser hiperativa. Eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, tenho transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, você imagine como é que é tudo isso. E aí eu parei de fazer todas essas coisas e eu comecei a desenvolver transtorno, é uma compulsão alimentar. Então, eu sempre fui muito magrinha, com a natação bem magrinha, e emagreci, meu colesterol, que era de 300, foi para 79, ótimo, para de tomar remédio, né? Com a pandemia, o que acontece? A compulsão alimentar e a doença da minha mãe. Voltou meu quadro depressivo, né? Voltou minhas crises de ansiedade, né? Eu passei a ter compulsão alimentar, eu engordei 17 quilos. Eu nunca na minha vida fui tão forte. Então, eu só não tenho o bumbum da Graciane, mas o resto, grandão, eu tô que nem a mulher do Belo, né? Então, assim, e o meu colesterol voltou a 300. Então, agora eu tenho um psiquiatra, eu tenho uma psicóloga, eu tomo remédio para depressão e ansiedade, eu tomo muitas e muitas gotas de Rivotril e Neosine para dormir, porque antes eu dormia 1, 2 horas, agora, graças ao meu psiquiatra, embora a medicação nunca é a melhor saída, porque a medicação também tem efeito colateral, tanto que eu engordei bastante, né? E também te traz esquecimento, te traz outros problemas, mas não dormir também enlouquece, né? Haja visto o que aconteceu com Michael Jackson, né? Então, dormir. Então, a gente procura, né, balancear isso. Aí eu faço terapia toda semana também. Então, eu consegui, porque é difícil, eu consegui pessoas que conseguem me tratar, entendendo o meu problema e fazendo para mim um preço social, porque as pessoas não têm acesso, né, a muita coisa. Uma consulta com psiquiatra é muito caro, uma consulta com um psicólogo é muito cara, e eu consegui isso nas redes sociais graças a pessoas que viram, né, a minha luta, a minha situação, o que eu quero fazer e querem me colocar para dormir um pouco, né, para poder ter mais qualidade de vida. Eu estou fazendo todos os exames agora porque o cuidador não se cuida, descobri alguns nódulos na tireoide que vou funcionar, tirei 2 pólipos do estômago que vamos ver a biópsia, porque você fica 2 anos sem se cuidar. Tenho glaucoma, estou cuidando, né? Então, é todo um processo que envolve toda a família. E, às vezes, quando você está sozinha, ou só você e mais uma outra pessoa, fica mais difícil, porque as pessoas não têm muito acesso, né, à informação. E o idoso, ele não é visto com bons olhos, né, porque ele não produz mais para o país, né, ele não vota, ele parece que fica ali num cantinho como se fosse um móvel esquecido. É uma pena. Maraci, pelo que você não só pelo que você está falando, né? Mas todas as pessoas elas têm dificuldades em sua vida no pessoal, consigo mesmo, e com as pessoas que a gente tem na nossa família, né? Perto da gente. E como que você faz para poder estar lidando com tudo isso, sabe? Com cuidar da sua mãe, cuidar de você. Então, na realidade, ainda está tudo meio desorganizado, né? Porque o bebê acabou de nascer, fez 9 meses, né? Então, por enquanto, a gente está meio assim, ó, faz o que dá, né? Faz o melhor para ela, mas para mim faz o que dá. Então, por exemplo, o meu quarto aqui em cima tá uma bagunça, porque eu já sou desorganizada, né? Tá uma bagunça, mas a prioridade não é meu quarto aqui em cima, entendeu? A prioridade é minha mãe lá embaixo, né? Então,
eu vou fazendo mais ou menos assim. A minha mãe não me dá muito trabalho, essa é a questão, porque minha mãe não está num estágio de dar muito trabalho, né? E eu estou tentando me preparar psicologicamente com a terapeuta para o amanhã, para o dar trabalho. Só que, ao mesmo tempo, me faz muito mal essa ansiedade. Por isso que eu tenho que tentar trabalhar um pouco por dia, sabe? Aquela questão que a Yasmin viu, né? Do enxoval, né? Será que minha mãe vai precisar de uma boneca? Será que minha mãe vai precisar de alguns cuidados? Como que é? Então, isso é uma coisa assim que a gente faz quando está bem. Mas quando você não está bem, você sofre muito em pensar nisso, né? Em pensar no progresso. Hoje, o que me mantém firme, o que me mantém de pé, é o fato de eu ser uma adoradora de Jeová e de eu estar nas mãos de Jeová. Eu sei que cada pessoa tem uma religião, cada pessoa tem uma fé, né? Eu tenho 55 anos, eu conheço a Jeová desde que eu estava na barriga da minha mãe, né? Eu não fui testemunha de Jeová a minha vida inteira, porque quando eu tinha 14 anos, eu queria saber se Jeová era o Deus da minha mãe, não o meu, né? Então, eu fui conhecer várias religiões, eu fui fazer faculdade, eu fui dançar na escola de samba, eu fui namorar, teve aquele momento de, né, sei lá quem eu sou, né? E eu voltei, e não era batizada, eu voltei para a organização, para voltar a estudar a Bíblia com 28 anos, já formada, tendo plena consciência de que Jeová era o único Deus verdadeiro e que a Bíblia Sagrada, bem entendida, te dá resposta para todas as questões da vida. Então, em todos os momentos da minha vida, por mais que eu precise, sabe, assim, fortalecer a minha fé, porque eu sempre peço a Jeová me dar mais fé, né? Jeová nunca me desamparou. Até quando eu não estava dando o meu melhor a ele nunca me desamparou. Então, ele me amparou quando eu tive que cuidar da minha irmã, que tinha 7 anos mais jovem do que eu, que a gente recebeu o diagnóstico de câncer. E eu ia de São Paulo para uma outra cidade, a 300 quilômetros daqui, a cada 15 dias, para fazer a quimioterapia. Quando ela foi mutilada, né, porque você tirar um seio na época, mutilada, e fazer os, os curativos nela, sempre era muito doloroso, sempre era muito difícil. Jeová sempre esteve conosco. Nós comemorávamos a cada quimioterapia, a cirurgia. Quando meu pai, que nunca teve nada na vida, teve o primeiro infarto, o segundo infarto, o terceiro infarto, o quarto infarto, né? Cuidando dele. Quando eu tive que voltar do Amazonas, que a gente fazia um trabalho com a população ribeirinha, um trabalho nos barcos, um trabalho de mapear a cidade, pregando para as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jeová, nem da Bíblia, nem quem era Deus, ensinando elas também a ler, a escrever. Eu voltei para cuidar do meu pai, meu marido não tinha emprego, não tinha nada. Jeová nunca nos abandonou, né? Então, Jeová sempre me amparou, sempre me segurou pela mão. E quando Jeová sabe a relação difícil e forte que eu tenho com a minha mãe, porque nós sempre fomos muito parecidas, né? Então, sempre batemos de frente, sempre. E quando determinados momentos da minha vida, que eu já tinha feito faculdade, que eu já tinha vivenciado muitas coisas, eu não conseguia dormir em paz, porque eu conhecia o Deus verdadeiro. Eu sabia o que ele esperava de mim, e eu sabia o porquê que as pessoas sofriam, o que estava acontecendo. E aquela minha ilusão de jornalista de querer salvar o mundo, né? Porque você é muito idealista, você defende coisas. Quando você está na faculdade, né? Vocês estão passando por esse processo. Você é muito idealista. Você quer mudar o mundo. Você quer mudar a maneira das pessoas pensar, né? E aí, às vezes, você esquece que você pode mudar as pessoas com uma simples palavra, dizendo que Deus existe, impedindo elas que se suicidem nesse momento tão difícil, né? Que as pessoas também estão falando sobre o suicídio. Então, o que eu faço hoje? Eu ligo para as pessoas e falo: olá, eu me chamo Maraci, eu estou falando aqui do Brás, e eu queria apenas compartilhar um texto da Bíblia com você. E como isso pode fazer diferença, não só para a pessoa, como para mim. Então, além de eu ter uma psiquiatra, além de eu ter um psicólogo, além de eu ter um marido maravilhoso, que é cooperador,
que é uma pessoa que segura na minha mão, né? Eu tenho uma fraternidade de 8 milhões de irmãos espalhados no mundo inteiro, porque existe testemunha de Jeová no mundo inteiro. Mas a minha relação com Jeová, ela é a que é mais forte, ela que sempre precisa ser fortalecida, porque eu penso assim, se Jeová permitiu, porque ele não causa o sofrimento, mas ele permite porque ele é o Todo-Poderoso, se ele permitiu que isso acontecesse comigo, é porque ele acredita que eu vou dar conta, né? Que eu vou dar conta. E então, todo dia, quando eu acordo, ou quando as coisas ficam muito difíceis, e que eu coloco o meu joelho no chão, eu digo para Jeová, não esqueça de mim, né? Segura na minha mão, porque eu não posso nada. Eu me sinto sozinha. Às vezes, só tenho eu e o Senhor. Mas depois eu lembro que quem tem Jeová não precisa de mais nada. Tem tudo. E eu tenho tudo. Maraci, você chegou a falar um pouco do enxoval. Fala um pouco para a gente, para as pessoas, porque eu vi e tem a função de você vai reensinar, né, se necessário, claro, a dinâmica das cores, a abertura de torneira, É fechamento que, de na curral. realidade, é assim. Quanto mais você estimula o doente de Alzheimer, mais ele continua mais participativo e a doença ela demora mais, né, a progredir. Então, o que acontece? Você tem que ir inserindo aos poucos algumas coisas, porque quando ele tem ainda muita cognição, quando ele tem ainda muita lucidez, você não vai dar alguma coisa que a pessoa fala assim, não sou maluca, né, filha, para ficar fazendo isso, né? Então tem que ser aos poucos. Mas eu aprendi no curso que eu fiz algumas coisas muito legais, porque, por exemplo, você pode fazer. Agora vocês estão vendo, né? Mas como assim não é visto, você pode montar um arco, né? Assim, numa forma assim, num círculo com várias cores, azul, amarelo, vermelho, né? Aí você pode comprar pregadores nessa mesma cor, né? Ou você pode pintar os pregadores, ou você pode, no caso, pegar assim, tipo, alguns, como se fosse alguns canudos também, e você falar para a pessoa, prega o pregador no amarelo. Aí você deixa espalhado todos os pregadores. Aí ela vai pegar o amarelo, colocar aqui no amarelo. Ela vai pegar o azul e vai colocar aqui no azul. Ela vai pegar o vermelho e colocar. Se ela errar, não tem problema, né? Você fala, será que é esse? Esse não está mais parecido com aquele, né? Então, você vai estar trabalhando o cérebro dela, vai estar trabalhando a maneira dela estar vendo as coisas. Eu também tenho aqui, olha, um monte de canudo, né? E que você pode espalhar tudo e separar, pedir para a pessoa separar as cores, ó. Ó, verde com verde, né? Amarelo com amarelo, azul com azul, né? Fazer um emaranhado para trabalhar o raciocínio da pessoa. Como a pessoa que tem o Alzheimer, com o tempo, ela esquece muitas coisas, assim, ela esquece como abrir uma garrafa, como abrir o chuveiro, né? Como abrir uma tampa, como abrir uma torneira. Mas você pode trabalhar isso para que ela tenha reserva cognitiva, né? Para que ela ainda consiga fazer alguma coisa. Então, aqui no caso, né, eu montei algo que ajude. Aqui tá vendo? É de papelão, é algo de papelão, né? Mas que aqui tem várias tampas. Então, aqui, ó, tem uma tampa que ela rosqueia, né? Tem uma outra que ela abre assim, tem outra que ela abre de outra maneira, tem umas que ela abre assim. Ó, se você for ver, tem a torneirinha, né? Que abre dessa maneira. Para quê? Você pode tirar todas essas tampas, né? E misturar as tampas do shampoo, do requeijão, do remédio, largar todas essas tampas e pedir para ela colocar as tampas cada um no seu lugar, né? Para que ela possa trabalhar a motricidade fina, que isso também é importante, né? A pessoa trabalhar isso. A pessoa pensa que não, mas é verdade. Às vezes, eles também têm dificuldade com a higiene, né? Eles têm muita dificuldade com a higiene. Então, eles têm que lembrar de limpar o dente, né? De escovar os dentes. Então, aqui a gente tem uma boneca feita de papelão, né? Quem faz muito isso é uma terapeuta que depois vocês podem entrar lá, chama Sinapse _60+, é a Letícia Gutierrez.
Tá vendo? É uma bonequinha e você vai sujar o dente e depois pedir para a pessoa com essa escova de dente e escovar os dentinhos, né? Ó, e escovar os dentes, né? Então, para a pessoa não perder essa capacidade, né? De escovar os dentes. Alguns fazem a terapia da boneca, em determinado momento dão a boneca. Para algumas pessoas, elas consideram como sendo uma boa, outras não concordam, porque acham que você está infantilizando muito. Tem um relógio que eu não sei onde que está por aqui. Aqui está meio bagunçado, porque não sei onde está o relógio. Mas tem o relógiozinho que você pode fazer, ajudar ela a fazer as horas, né? A colocar as horas. Então, que hora que seria agora? Tem as letras, né? Para formar os nomes. Então, assim, aí você vai pegando assim, uma caixinha surpresa cheia de objetos que você vai tentando fazer com que a pessoa descubra, né? Por exemplo, o que é isso, né? Então, para que serve isso? Onde você colocaria isso, mãe? Né? Fazer essas coisas. Às vezes você tem um demenciado que ele tem dificuldade, além dele ter esse problema, às vezes ele tem, como se diz, ele é cego, né? Então, como você vai trabalhar? E você pode trabalhar com o tato, né? Você pode, ó, o que é isso daqui? Que aqui tem arroz grudado. Tem uns que tem feijão, tem outros que tem outras coisas, né? Você vai trabalhando isso. No momento, cadê o feijão? Aqui o feijão, ó. Aqui é o feijão, né? Então, coisas que você vai aprendendo a fazer. No momento, o que eu consigo fazer com a minha mãe, e eu preciso melhorar bastante ainda, é assim. Eu brinco muito assim com ela. Então, mãe, como dizer? É devagar com andor. Aí ela fala que o santo é de barro. Água mole em pedra dura, tanto bate ela até que fura, né? Então, assim, fazer algumas frases e ela completar, né? E ouvir música, porque, gente, a música é a última memória. É a última memória. A música, ela faz milagres. É muito melhor do que você deixar o idoso de frente para a televisão, não que ele não vai ficar um pouquinho, né? Porque lá ele não interage, ele perde o foco, ele às vezes está olhando, como percebo minha mãe, ela está olhando, mas ela já não está mais conectada com aquilo que está acontecendo, entendeu? Ela já não está mais acompanhando as histórias, porque tem que ser uma linguagem curta, rápida, mas a música traz lembranças. Então ela ouve música, e meu pai que nos perdoe, mas ela sempre lembra do primeiro namorado dela, né? Que foi o noivo dela, que ela diz que foi o grande amor da vida dela e tal. Então, ela sempre vai lembrando alguma coisa. Então, minha mãe gosta muito de bolero, de tudo. E eu nem fico brava que ela lembra do primeiro namorado dela, que foi o amor da vida dela, porque ele é meu tio, né? Ele era meu tio. Eram duas tias casadas eram duas irmãs com dois irmãos, mas no fim ficou meu pai. Mas aí depois ela lembra do meu pai também e fala, ai, mas ele era o amor mais maduro, aquilo. Né? Então, a música, por exemplo, se você deixar um doente de Alzheimer ouvindo a música, assim que acaba a música, você conversa sobre um assunto atual, ele tem muito foco. Então, a música ela é muito importante, né? E o trabalho de pregação, porque como a gente faz o testemunho por telefone, ela não gosta de falar por telefone, ela gosta mais de falar pessoalmente. Mas aí o que eu faço? Eu falo, mãe, nós vamos ligar para tal pessoa. Os telefones são aleatórios. Então, eu falo, mãe, 97142, ela vai nos números direitinho, fala agora verde e tal, entendeu? Então, assim, e aí trabalhar mais isso, a leitura da Bíblia, por exemplo, nós temos reuniões das Testemunhas de Jeová, e depois eu vou olhar, né, a revista dela. Eu tô até com a revista dela aqui, ó, a Sentinela, né? Porque a minha reunião é de domingo, a dela é de sábado, que ela é de uma outra congregação. Aí eu fico vendo se ela respondeu. E olha que bonitinho, ó, tem as perguntas de resumo. Ó, tem todas as respostas aqui. Aí eu fico vendo se a resposta é coerente ou não, né? Mas tem bastante coerência. Só que assim, a gente já tem perdas, né? Tem perdas, sim. Mas eu prefiro me focar nas coisas que a gente tem de positivo, né? Ela também tem nós contratamos embora ela tenha convênio, ela tem uma fisioterapeuta particular que vem aqui de terça e quinta e coloca ela para levantar o pé, para levantar, para sentar, né? Porque vai perdendo bastante equilíbrio, essas coisas. Então, quando ela vai tomar banho, ela coloca o pé, agora ela coloca o pé em cima do vaso. E como você elogia, então toda vez ela quer colocar o pé em cima do vaso, né? Mas assim, eu tenho muita coisa assim para aprender. Eu fico muitas vezes
com raiva ainda, às vezes eu perco muita paciência, às vezes eu não quero acreditar que a doença está ali, aí quando eu vejo, eu estou brigando com o Alzheimer, mas na realidade eu estou brigando com ela. Aí eu estou aprendendo que o sentimento e as sensações, elas ficam. Então, se minha mãe me vê muito agitada, ela vai ficar mal. Se ela me vê muito triste, ela também vai ficar mal. Por isso que, assim, são sensações que o cuidador, ele esconde, mas ele precisa ter uma válvula de escape, seja uma piscina, seja uma natação, seja um passeio, seja a tua terapeuta ou uma amiga, né? Então, é isso. O que eu estou tentando fazer, que eu queria dizer para vocês, que eu acho muito importante as pessoas saberem, é assim, não fazer com que a pessoa que você cuida seja um peso na sua vida, sabe? Tentar passar para ela bastante leveza, bastante amor. Eu fui criada de uma maneira onde a minha mãe sempre gritou, berrou, sempre assim lutou com todas as armas e as garras possíveis pelos filhos, né? O meu pai sempre trabalhou, deu a vida para nos dar o que comer, o que vestir. Mas a minha família, ela nunca foi aquela família assim, eu não sei como é a de vocês, sabe? Mas assim, ai, minha querida, eu te amo, dá um beijo aqui, fofinha, deitar no colo da mãe, deitar no colo do pai, sabe? Então, assim, a primeira vez que eu senti assim o abraço do meu pai, né, assim, me segurando, foi quando eu me casei, né? Que ele me levou, nós casamos no Salão do Reino, meu pai não era testemunha de Jeová, mas ele me levou até lá. Então, o meu pai nunca disse para mim, assim como nunca vi dizer para minha mãe, ele nunca disse assim, ó, eu te amo, entende? A minha mãe nunca disse assim, eu te amo. Mas eu nunca sofri com isso, porque eu nunca tive dúvida do amor deles, sabe? Nunca tive. Então, não era isso. Então, eu tenho essas dificuldades, né? Eu tenho essas dificuldades de acarinhar, de deitar no colo, né? Eu não sei se um dia, se eu vou conseguir fazer tudo isso. É bom para eles, é bom para eles. E acho que também é libertador para cada um, né? De nós, porque assim, eu consigo dizer eu te amo para tanta gente, né? Então, a minha mãe, no dia 5 de setembro, ela fez 88 anos. Nós não comemoramos aniversário por princípios bíblicos, mas eu achei importante que ela lembrasse daquela data, né? E ela sabia, ela lembrou. E quando ela acordou, eu falei: e aí, hein, mãe? Tá mais velha, né? Ela falou: é mesmo, 88 anos. E eu já agradeci a Jeová por eu estar viva e por eu ter vocês, né? Aí eu falei: que bom, mãe. Aí me deu aquele nó na garganta, né? Eu falei para ela: eu te amo. E ela disse para mim: eu também amo você. Então, eu não sei se ela se lembra que ela disse isso para mim. E eu tento lembrar de que eu disse, bem baixinho, mas eu disse. Mas eu disse. Então, eu acho que o importante é assim: tem pessoas que internam, porque às vezes o doente de Alzheimer, vocês talvez vão conversar com gente assim, muito mais engajada, muito mais consciente, com muito mais know-how que eu não sou nada, não sei de nada, mas assim, tem pessoas que ficam muito agressivas, tem pessoas que não dormem a noite inteira, tem pessoas que saem batendo em todo mundo, sabe? É uma coisa muito difícil. Eu não sei se eu vou passar por isso, eu oro a Jeová para que eu não passe. Então, tem pessoas que não conseguem cuidar. E a gente também tem que valorizar, né, essas pessoas que procuram dar o melhor longe delas, porque às vezes o Alzheimer pode acontecer na família de uma pessoa que não tem nenhum recurso, ou uma menina de 28 anos, como eu conheço, que a mãe tem Alzheimer. Como que ela vai fazer? Ela precisa sair de casa, ela precisa trabalhar, né? E às vezes o Alzheimer da mãe está muito avançado, ou às vezes ela vai ainda vivenciar 20 anos de Alzheimer, né? Então, como que ela vai fazer? É um universo muito, muito complexo, muito difícil, né? Então, assim, agora, é claro que eu acho assim que o cuidado, ele é tudo. Eu espero poder cuidar da minha mãe, eu espero poder ser feliz, mesmo tendo uma pessoa que vai perdendo as faculdades mentais, e não sofrer tanto, entender que é um processo da doença,
como eu invejo muitas mães que têm filha com paralisia cerebral, ou que têm filhas que vão adoecendo, ou que vão o resto da vida. Você imagina, você tem um filho com paralisia cerebral, você imagina que você vai cuidar daquele filho com 60 anos ainda, né? Ou mais. Então, eu espero poder passar por isso com menos dor, com menos ansiedade. Eu estou nesse processo, né? Eu não sou um grande exemplo assim para as pessoas que já passaram por várias fases, né? Mas eu sou um exemplo de gente que ainda se emociona porque não se acostumou e não quer se acostumar. E eu não vou me acostumar. Eu não vou me acostumar. Eu vou sempre lutar e eu vou estar sempre à espera de um milagre, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Não assim como as religiões dizem, porque não existe esse tipo de milagre, mas pelas mãos do Criador. Eu acredito nisso. Eu acredito que muito em breve tudo isso vai acabar, né? E um dia por vez, né? A gente agora vai melhorando, vai emagrecer, vai ficar mais linda para ajudar a mãe e para não brigar, porque eu sou chata pra caramba com ela, sabe? Eu sou muito chata. Eu às vezes esqueço, às vezes eu falo alto, às vezes eu quero brigar. A hora do banho é sempre difícil. Eu falo, mãe, vamos tomar banho? Ela fala, de novo. Eu falo, mãe, de novo como? Mas você tomou ontem. Aí, assim, ó, todo doente de Alzheimer, não sei por quê, eles têm pavor, eles não gostam de banho. Mesmo depois que ela está no banho, ela gosta. Mas é uma agressão, porque a água vem, eles não entendem. Mas a minha mãe entende, né? Mas ela reclama. Tem a tal da síndrome do pôr do sol, que é quando eles ficam bem nervosos, eles mudam de personalidade, porque vai escurecendo. Então, aqui, quando dá 5 horas, a gente acende todas as luzes para ficar bem claro, né? Para a pessoa não ter essa síndrome, coloca uma música e fala alguma coisa. Então, assim, a comida, ela deixou de fazer na pandemia, então eu não sofri muito com isso. Também não sofro porque, assim, quando eu não faço, que é a maioria das vezes, eu mando comprar, daqui a pouco eles já vêm trazer, né? O que me alivia bastante. E você dá um remédio, você dá comida que não quer, você dá um doce ali. Minha mãe é muito formiga, gosta muito de doce, então eu dou. E assim, dia é um dia, né? Quando é de noite, eu tomo meu remédio para eu dormir, eu falo, Mara, que não aconteça nada, né? Porque a gente, eu tenho vida, eu tenho meu marido, tenho as coisas, né? Que eu quero cuidar aqui, que eu não consigo, mas a minha prioridade, né, é a minha mãe. É a minha mãe, e vai ser sempre. Enquanto ela existir, vai ser minha prioridade, porque eu amo meu marido, ele me ajuda demais, nós temos a mesma fé, amo meu irmão, né? E não tenho filhos, infelizmente não tive filhos, queria ter tido, não tive, né? Mas mãe é só uma, né? Então, a minha mãe é meu cordão umbilical, é meu coração batendo fora do peito, e a gente está tentando lutar e fazendo com que o que é nó vire laço. Maraci, você chegou a comentar do adesivo, né, que é utilizado. Tem algum outro medicamento que utiliza no tratamento contra o Alzheimer da sua mãe? Então, na realidade, é sempre assim, né? Eu não sou assim muito expert para falar para você sobre medicamento, mas o que eu pesquiso, o que eu vi, existe a galantamina, a memantina, né? O tem um outro aí que eu não sei, que eu não lembro, e tem esse adesivo de Exolon, que é a rivastigmina, né? Mas eles usam mais porque tem a lamotrigina, tem a quetiapina, tem um monte de ina. Eles costumam usar mais para realmente trabalhar os efeitos, né? Não a doença mesmo, né? Mas os efeitos, porque alguns não dormem, alguns ficam agitados, alguns ficam mais agressivos. Agora, alguns é para você tentar lentificar mesmo, né? Eu optei aqui, assim, eu nem fui, donazepila, eu nem fui muito atrás de muitos outros medicamentos, porque eu conversei com uma amiga que me tranquilizou muito, porque quando você vai falar sobre o Alzheimer, você entra na internet, tudo, é só maldição, é só coisa ruim. Por isso que eu fui conhecer o bom do Alzheimer, fazer o curso, né? Para tentar descobrir o que a pessoa falava sobre ser bom do Alzheimer ou não,
porque, na realidade, eles, é muito difícil, mas, né? Aí, e uma amiga minha, ela me tranquilizou um pouco e falou, ó, minha mãe usa esse adesivo faz 15 anos, minha mãe tem Alzheimer há 15 anos, e ela vai ela vai no banheiro, ela tem certa autonomia. Então, rapidamente, eu falei com a médica. Até esses dias eu estou para falar com ela que a gente vai ter que renovar, porque é dado pelo governo, até vou falar isso com vocês. E na realidade, saber, né, se é bom, se está sendo bom ou não. Algumas pessoas não. Algumas pessoas tomam por via oral. Por via oral costuma atacar muito o estômago, por isso que a gente coloca o adesivo, né? Então, esse adesivo ele tem essa promessa de lentificar, né, o processo. Mas a melhor coisa mesmo é o estímulo, né? É o estímulo não medicamentoso. Porque ao passar do tempo, você vai ter que tomar uma quetiapina para isso, para aquilo, tomar aquilo por causa que está tendo delírio. Por quê? A minha mãe, graças a Jeová, ela não tem alucinação, mas tem muitos que têm, mesmo no começo, alucinação. O que minha mãe teve foi delírio provocado por infecção, né? Então, aí eu optei. Tem a polêmica do canabidiol, né? Então, muito tem se falado no óleo de cannabis. Na verdade, é algo para ser estudado, não tem comprovação científica, mas tem dado, assim, e não tem uma comprovação de peso, né? Porque tem que ter publicações em revistas, tem que ter mais evidências, mas eu conheço muitas pessoas que estão usando, principalmente numa fase mais avançada, onde a pessoa ela já começa a ficar muito apática, sem movimento, porque tem alguns medicamentos que você toma que prejudica a marcha, prejudica muito, dopa a pessoa, porque medicamento bom é aquele medicamento que acerta para você. Às vezes pode não acertar para o outro, né? Então, tem o óleo de canabidiol, vocês podem até fazer matéria com alguém sobre isso, eu posso até passar para vocês a dica, né, de quem que... né? Como a medicação da minha mãe ainda está funcionando, nós não pensamos no óleo de canabidiol, né? Assim, a curto prazo. Eu sei que tem uma ONG, a Abrace, onde você tem que fazer uma consulta com o médico, você paga um valor de R$ 350 para fazer essa consulta. Aí, depois que você faz essa consulta, ele vai avaliar qual é a necessidade do paciente, faz um questionário e tal. Aí, você se filia à Abrace, R$ 350 a filiação por ano, tá? E aí, ele vai te prescrever, no caso, a cannabis, que vai assim, depende das gotas, vai de 80 até R$ 1.000. Não é um tratamento barato, por isso que muitas vezes a pessoa não pode pagar, por quê? Lamotrigina, quetiapina, estou falando dos nomes assim, mas talvez risperidona, esse adesivo que custa R$ 600 na farmácia, tudo isso é dado pelo SUS, tá? A médica, ela preenche toda uma papelada, ela faz o protocolo, ela coloca o CID, você entra lá na farmácia de alto custo e você consegue pegar os medicamentos, né? Então, é maravilhoso isso, né? Você ter condições de pegar medicamento de qualidade sem ter que pagar. Eu sei que em muitos locais não tem, em muitas cidades pequenas isso não acontece, né? Mas aqui em São Paulo acontece, no Rio de Janeiro acontece, em Minas Gerais acontece, eu acredito que em Vitória aconteça, né? Mas são opções, né? Porque a pessoa tem algum momento que ela quer que a pessoa tenha qualidade de vida. Pode até ser um tratamento paliativo ou não, mas você quer ver ainda a tua mãe sorrir, comer, porque existe um processo que às vezes a pessoa vai ter e não consegue comer mais, tem que colocar sonda. Existem várias coisas, né? A pessoa fica acamada, ela vai precisar de ter pessoas que virem ela, precisa de um colchão especial, precisa de uma fralda especial. É um universo muito vasto que eu também estou aprendendo, né? Fazendo cursos, tentando entender como que funciona isso. Mas a minha mãe usa para o Alzheimer mesmo, a minha mãe usa o adesivo, ela toma um antidepressivo que a médica acha apropriado para que ela não fique, embora minha mãe não é depressiva, mas para que ela não fique tristinha e acha que ajuda no sono e na alimentação, que é o mirtazapina, né? A quetiapina nós tiramos, ela não toma, mas é um bom medicamento. Quando ela está muito, muito agitada, pode ser que eu dê de 12,5, né? E o resto dos medicamentos que ela toma é prevenção
para prevenção, para, como se diz, para infecção urinária, né? E anticoagulante também. E porque ela tem arritmia cardíaca. Então, acaba, né, juntando para tomar um monte de coisa. Mas o bom mesmo é você tentar, né, na medida do possível, estimular o teu idoso. Não é fácil, porque às vezes a pessoa ela tem outras coisas, ela tem filhos, ela tem marido, ela tem trabalho, né? E você acha que você colocando ele ali num cantinho, limpinho, bem ali, né? Sabe assim, que nem bebê, ele tá limpinho, ele já comeu, ele tá bem alimentado, deixa eu colocar ele ali, né? Mas não é assim que funciona, né? Quem acompanha a Alice na internet sabe, né? Que a Alice é aquela loirinha que fala tudo, que conta história. Por quê? Porque a mãe dela não deixa ela só limpinha, bem alimentada, né? Vendo televisão. A mãe dela conversa com ela o tempo todo. Então, a Alice, ela é um fenômeno hoje. Por quê? Porque foi bem estimulada, né? Então, não é fácil você estimular um idoso, né? Mas é o caminho, é o caminho. Com isso, a gente finaliza o podcast. Queria agradecer muito, Maraci, por você ter aceitado participar, contar um pouco da sua experiência, sua história e um pouquinho sobre você em relação à doença também, mas sobre você e como você está lidando com isso. E é isso, eu queria agradecer de verdade. Eu que agradeço a todas vocês. Descobri você lá na internet, né? Eu espero que vocês continuem a fazer esse trabalho, independente da faculdade, independente do que é, mas que vocês continuem, porque vocês são jovens, né? E vocês precisam cuidar do futuro de vocês para que vocês não venham a ter uma demência, né? E vocês podem ser os únicos jovens engajados numa jornada onde não tem jovem e onde não tem ninguém que seja demenciado. Então, vocês podem fazer a diferença. Eu agradeço muito. Que Jeová abençoe vocês e que vocês possam agora virarem meus amigos. Passa meu celular para eles, tá bom, Yasmin? Pode deixar. Muito obrigada. Muito obrigada, Maraci. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.